Bom dia a todos, tudo bom, gente? Aqui é o professor Jonathan. A gente vai iniciar mais uma aula virtual. Hoje a gente vai falar sobre ventilação mecânica no trauma. Essa aula vai ficar disponível no portal no YouTube e o link eu vou deixar disponível no EVA, tá bom? Qualquer dúvida, o prof fica à disposição ali pelo chat, via WhatsApp também, podem mandar e-mail, tá bom? Deixa eu só colocar aqui para a gente poder iniciar aqui a nossa atividade. Bom, como eu falei inicialmente, né, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Você que deve estar assistindo esse vídeo agora, por alguma razão não conseguiu participar conosco hoje, né, às 8 horas da manhã, então a aula está aí disponível para vocês. Então hoje é ventilação mecânica no tórax, né, a gente vai falar um pouquinho sobre fisioterapia intensiva, qual o papel do fisioterapeuta com esse perfil de paciente, né? O que a gente faz na urgência, na emergência, que o fisioterapeuta precisa estar atento, né, em relação aos exames, para que a gente possa ter uma conduta mais assertiva, né? Isso é bem importante. Então, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai entender o que é urgência, o que é emergência, identificar o paciente traumatizado e a gente tem vários perfis, né, de pacientes que sofrem traumatismo, politrauma, enfim, mas para a UTI, para a ventilação mecânica, para o nosso raciocínio clínico de hoje, a gente vai falar especificamente do TCE, do trauma de tórax, tem trauma abdominal, tem trauma de membros, enfim, tem uma série de segmentos, como eu falei inicialmente, mas nosso objetivo nesse momento é o trauma torácico, é o TCE, tudo bem? Como eu falei inicialmente ali, a gente vai discutir a conduta terapêutica do fisioterapeuta no pronto atendimento, na UTI, né? E por último a gente vai conversar um pouquinho como programar essa ventilação mecânica, como setar ali, né, o ventilador mecânico para que a gente possa ter uma conduta bem assertiva, né? Então, a primeira coisa que eu quero contextualizar é o seguinte, né? Quando a gente fala de pronto atendimento e UTI, na realidade é uma extensão. Um momentinho. Bom dia, Lavinha, tudo bem? Oi, Lavinha, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bom? Seja bem-vinda. Então, comecei agorinha, estava gravando o vídeo, vou iniciar aqui do início, já que está bem no comecinho, que chegou agora, para não ficar meio perdida, pode ser? Pode. Então tá, deixa o professor voltar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Então vamos começar com o pé direito, Lavínia. Fazia 2 minutinhos que o prof tinha iniciado. Então a gente vai falar sobre ventilação mecânica no trauma, né? Então a gente vai entender qual é o papel, né, do fisioterapeuta nessa unidade de terapia intensiva. A gente vai contextualizar o que é urgência, o que é emergência. A gente vai entender como que a gente vai fazer essa avaliação do paciente traumatizado. A gente tem várias classificações, a gente tem vários perfis de pacientes que sofrem politrauma. A gente vai focar hoje no paciente que tem traumatismo crânioencefálico e trauma de tórax, que é o que a gente mais vai atuar na nossa rotina clínica. Não que a gente não vá atuar com o paciente com trauma abdominal, trauma de segmentos, né? Mas são esses que a gente vai focar hoje, tá? Deixa eu passar aqui. A gente vai ver o papel do fisioterapeuta no pronto atendimento e na UTI, então a gente vai falar um pouquinho da urgência, da emergência, como identificar esse paciente, né? E por último, a gente vai aprender a programar o ventilador mecânico, setar, né? Escolher os melhores parâmetros para que a gente possa ter uma conduta bem assertiva aí, né? Então, quando a gente tem um paciente que ele chega, né, no pronto atendimento para a gente, ele é um paciente que ele foi vítima de alguma coisa, né? Ou ele sofreu
um acidente automobilístico, ele sofreu um trauma direto ou indireto, né? Às vezes uma agressão, é um paciente que pode ter tido algum acidente ou químico ou elétrico, enfim. É aquele paciente que até então ele estava desassistido, né? Foi vítima de algo, né? E consequentemente ele teve um primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento normalmente são voltados para equipes que têm, né, possibilidade de fazer os primeiros socorros. Então a gente tem o corpo de bombeiros, tem o SAMU, tem bombeiro voluntário e esporadicamente às vezes o indivíduo que é a vítima até o momento tem a sorte de ter um profissional da área da saúde que consegue tomar ali as primeiras condutas para tentar estabilizar esse indivíduo que era vítima e passou esse momento a ser um paciente, né? Quando a gente tem um paciente nesse contexto, a gente classifica esse paciente sempre como um paciente de risco, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? Quando esse paciente chega no pronto atendimento, para a gente, principalmente para o fisioterapeuta, é um momento em que a gente tem que avaliar a cinemática do trauma. O que é essa cinemática do trauma? O que levou esse paciente até ali? Porque dependendo da história clínica desse paciente, a gente já parte de um ponto de partida aí. Por exemplo, se a gente tem um indivíduo jovem, estava dirigindo a sua motocicleta, fez uma frenagem brusca, sem querer não controlou a motocicleta e acabou voando da motocicleta, bateu a cabeça, né, contra ali o porta-malas ali do teu automóvel. A gente entende que esse paciente aí, ele teve um trauma de face. Aquele paciente que muitas vezes estava lá protestando, acabou entrando com um confronto direto, tomou lá uma porrada de um policial, chegou lá com um trauma de tórax fechado. A gente já identifica que aquela região pode ter tido algum problema, né? E partindo dessa cinemática do trauma, a gente consegue já delimitar qual tipo de conduta que a gente vai tomar inicialmente. Então, aqui na figura 1, aqui, a gente tem o trauma de crânio que eu falei inicialmente, ali o motociclista, né, que acabou caindo, batendo a cabeça ali, teve o TCE. No 2 aqui, a gente tem um indivíduo que sofreu um trauma direto, né, sofreu uma perfuração ali, um trauma de tórax ali, com uma arma branca, né, então bem chocante essa imagem, né, gente? E ali, na terceira imagem, a gente tem um outro paciente que chegou com um choque, né? Paciente queimado, bastante lesão, né? Paciente que já está ali com uma via aérea artificial. O que esses pacientes eles vão ter em comum, né, gente? Esses pacientes, provavelmente, eles vão ser removidos por um serviço de atendimento de resgate, ou UTI móvel, SAMU, enfim, corpo de bombeiros, ele vai chegar no pronto atendimento e o fisioterapeuta que vai estar ali, o que ele precisa fazer junto com a equipe ali de urgência? Ele precisa estabilizar ele, né? Então, provavelmente, um paciente que teve um trauma de crânio, que teve um trauma torácico, ele vai ter instabilidade. Quais são as instabilidades que vão acontecer com esse paciente? Vai ter repercussão de sinais vitais. Então, por exemplo, num trauma de crânio, o paciente ele pode ter aumento da pressão intracraniana, hemorragia interna, ele pode apresentar alteração nas pupilas, paciente que muitas vezes ele está inconsciente por conta desse trauma, por conta desse aumento de pressão. Então, no caso do trauma de tórax, a gente tem o que é visível a olho nu, né? A gente pode observar os hematomas, a gente pode observar escoriações, a gente pode observar uma perfuração, mas a gente não vai ter inicialmente uma noção do que está acontecendo internamente com esse paciente. Então, a gente vai precisar de exames complementares para que a gente possa ter uma melhor conduta. Provavelmente, todos esses pacientes, em algum momento, vão precisar de uma via aérea artificial. Então, ele vai ter um suporte, se necessário, de oxigenoterapia. Posteriormente, dependendo da necessidade desse paciente, a gente pode, em alguns casos, optar por uma VNI, até mesmo, né, pela ventilação mecânica invasiva. Mas isso aí a gente vai ver mais à frente. E quais são os critérios para isso.
tá bom? Então aqui a gente tem, né, o indivíduo no veículo, né? Então a gente tem essa imagem aqui que eu achei bem bacana. Normalmente a gente tem, quando a gente vai buscar na literatura, né, a gente tem perfis diferentes de pacientes que sofrem o TCE, né? TCE a gente tem os indivíduos jovens, né, até 5 anos de idade, as crianças que acabam caindo, escorregando, né, tá no parquinho, tem um trauma direto ou indireto, às vezes tomou uma bolada no rosto, escorregou na piscina, caiu do balanço, caiu no parquinho, né? A gente tem, na maioria das vezes, o que é mais grave, né, é o indivíduo que ele é adulto jovem, é aquele indivíduo que está na fase mais ativa e produtiva da vida, é o momento em que o adolescente, o adulto jovem, ele sai para a balada, ele bebe, muitas vezes esse jovem pode usar uma droga recreativa, isso altera, né, totalmente o sistema nervoso central, pode gerar aí um acidente automobilístico. E aí, por último, a gente tem aquele paciente que é o paciente idoso, paciente que tem mais idade, normalmente é por trauma indireto, aquele paciente que o vozinho foi lá, escorregou, engatou o chinelo no tapete, acaba fazendo o TCE, né? Mas na grande maioria das vezes é o indivíduo que é adulto, né? Só para contextualizar, se a gente parar para analisar, 25%, né, das pessoas que acabam sofrendo um TCE, gente, elas infelizmente evoluem para o óbito, né? Então, o TCE é algo que o fisioterapeuta que está lá no pronto atendimento, o fisioterapeuta que muitas vezes está lá dentro da UTI, é um paciente que a gente tem que estar super atento, né? Por quê? Porque quando a gente observa essa imagem aqui, a gente está observando o seguinte: a gente tem um indivíduo, né, que estava dirigindo em alta velocidade por um motivo, ou por uma colisão, ou até mesmo uma frenagem. O que vai acontecer no interior ali da cavidade intracraniana? O nosso cérebro, gente, ele está envolvido por um coxim líquido, né? Então, quando a gente lembra lá da neuroanatomia, né, a gente vai fazer a análise da cinemática do trauma. O nosso cérebro, gente, ele não está encaixado dentro da base do crânio como uma pecinha de Lego. Na realidade, ele está flutuando por esse coxinha aí de líquor. Então, à medida que a gente vai deslocar a nossa cabeça para frente e para trás, o nosso cérebro ele vai fazer micromovimentos. Quando tem esse processo de desaceleração por uma frenagem ou por um trauma direto, então a pessoa foi lá e tomou uma pancada no rosto, tomou um chute no rosto, fez uma frenagem brusca, bateu o rosto contra a direção do veículo, ou até mesmo contra o vidro do veículo, né, fazendo lesões de face, internamente existem lesões que vão acontecer não só no parênquima cerebral, mas também pode gerar o quê? Rompimento dos tecidos que revestem aí o nosso encéfalo, que são as meninges, né? E essas lesões aí, elas podem ser lesões graves e lesões que elas vão evoluindo com o tempo, né? Deixa eu só passar, deixa eu sentar. Então, por exemplo, como eu falei para vocês inicialmente, quando a gente está classificando ali o mecanismo de lesão, a gente já começa a observar o que o paciente pode apresentar naquele momento e até mesmo como esse paciente ele vai evoluir ao longo aí da terapêutica dele, né? Então, a gente fazendo uma classificação rápida, a gente tem o TCE, que muitas vezes ele acontece por algum tipo de lesão, de agressão por alta energia, né? Então, uma colisão automobilística, uma queda de uma motocicleta, uma queda direta, né? Isso tudo pode gerar um TCE. Então, aqui a gente tem a imagem do Lioto, né? Desferindo um golpe ali no Vitor Belfort, né? E às vezes a gente olha assim no esporte uma pancada, às vezes no futebol americano, às vezes no futebol soccer aqui no Brasil, dois atletas vão lá e vão disputar uma bola aérea, acaba fazendo um TCE, né? E a gente acha que muitas vezes ficou ali o edema, colocou o gelinho, ficou o hematoma, vai embora para casa. A gente não para analisar
que internamente isso gerou muitas vezes um aumento de pressão intracraniana, houve rompimento de vasos sanguíneos, tem liberação aí de neurotoxinas, e isso, com o passar do tempo, vai ter alguma sequela, né? Porque a nossa célula intracraniana ali é o neurônio. Infelizmente, o neurônio não se regenera. Então, aonde teve uma lesão, né, teve rompimento de capilar, teve restrição de oxigênio, infelizmente, o neurônio ele morre. Tá bom? Então, aqui a gente tem uma outra imagem aqui, atleta brasileira aqui projetando a canadense, né, contra o solo. Então, eu estava assistindo essa luta e eu pensei muito na aula de hoje, né? Porque o impacto que ela sofreu aí contra, né, o octagon ali, aquele tatame, foi muito forte, né? Muitos desses atletas, após a luta, eles vão para o hospital, fazem uma bateria de exames, né? Para observar se não teve nenhum tipo de lesão mais grave, né? Então é importante a gente analisar isso. Por isso que o exame complementar ele é muito importante. Aí a gente tem as lesões que a gente classifica como aberta, né? Então a lesão aberta é aquela que assusta muito mais o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, né? Então, quando o indivíduo ele chega no pronto atendimento e ele foi ferido por uma arma branca, né? Então, chega lá implantado nesse paciente um espeto, uma faca, uma lâmina, um anzol. Às vezes o paciente cai de uma determinada altura e ele vem com um pedaço de um vergalhão de ferro, né? Então, isso vai acontecer lá no pronto atendimento. Às vezes esse paciente ele é alvejado, né? Então ele chega cheio de projéteis ali instalados na face, no tórax, nas extremidades, né? São dois casos que a gente tem que abrir bem o olho. Porque no primeiro é uma lesão importante, esse TCE, mas ele vai evoluindo com o passar das horas. A gente vai perceber que esse paciente vai apresentar aí alguns sinais e sintomas que ele não é tão claro inicialmente. É aquele paciente que eu tenho que usar os exames complementares, avaliar e reavaliar ele num período grande aí de 48 horas, né? Então, durante esse período aí de 24 a 48 horas, esse paciente ele vai se revelando. Então, a gente vai analisar se vai ter alteração da pressão intracraniana, se vai ter hemorragia, enfim. No caso do ferimento aberto, é um paciente que, pela gravidade da lesão, ele já vai, muitas vezes, vai estar mais estável. Pelo mecanismo de lesão, a gente já vai ter um início, né, terapêutico, ali a gente já vai ter um raciocínio clínico mais rápido, né, por conta dessas lesões. Então, aqui a gente tem uma figura 2, né, realização da remoção de projéteis de borracha, né. Então, o indivíduo foi alvejado, olha, um projeto de borracha aí meio que a queima-roupa, né? Fez uma lesão extensa, bem importante. Aqui a gente tem uma imagem bem bonita, né? Apesar de ser meio feia, né? Mas a imagem ela é bem bacana, né? Então aqui a gente tem à esquerda aqui uma tomografia, né? Então a gente observa ali o parênquima cerebral. A gente tem um corte que ele é axial, então está dividindo, né, o nosso encéfalo em parte superior e inferior. Então a gente está observando ali o hemisfério cerebral esquerdo e direito. Então no direito a gente consegue ver que existe uma configuração. Essa mancha aqui no meio aqui é o ventrículo central, né? Percebam que ele não está simétrico, né? Os ventrículos, gente, eles são muito importantes porque ele produz o líquido, né, o líquido cerebroespinhal, e ele regula a pressão intracraniana. A nossa cabeça, eu gosto de dar um exemplo bem esdrúxulo, assim, que é igual uma panela de pressão, né? Se eu aumento a temperatura da panela de pressão, ela começa aqui, ó, a fazer, a chiar, né? Existe aquela válvula ali que vai ajudar a dissipar parte da pressão. O nosso crânio ele é muito parecido. Quando o paciente ele sofre um TCE, muitas vezes existe um aumento dessa pressão intracraniana. E existem aí mecanismos reguladores. Um desses mecanismos reguladores são os ventrículos.
Só que à medida que essa pressão aumenta, o ventrículo ele pode se dilatar, né? Então, às vezes, em alguns casos, é natural a gente observar aqui uma dilatação do corno anterior, às vezes uma dilatação no corno posterior. Quando tem um trauma direto, né, a gente observa muitas vezes que essa imagem ela fica parecendo uma lua, ela vai ficando toda radiopaca, mais esbranquiçada na extremidade. O que a gente vê bem radiopaco aqui é a caixa craniana, né, o nosso crânio. Mas vocês percebem que a gente tem uma lesão aqui, ó, subaracnoide, subdural aqui, então a gente já tem uma diferenciação ali nas densidades teciduais. Então isso está mostrando que teve uma repercussão a nível de parênquima cerebral ali, então aquele tecido ali foi comprometido, né? Aquela região ali está comprometida. Nessa outra imagem, gente, é uma imagem de um indivíduo que sofreu uma lesão por arma branca, né? A gente consegue ver ali a faca, né, atravessada ali a nível temporal, né? Então fez uma lesão bem importante. Quando a gente olha às vezes uma implantação de uma faca na face, é algo que é terrível, apavora qualquer indivíduo. Mas o que que a gente tem que levar em consideração, né? Muitas vezes os traumas que são na face, a face ela é toda airada. Então, esse indivíduo ele pode ter um problema aí ventilatório, né, por conta da obstrução das coanas nasais, ou até mesmo uma lesão de face, boca e nariz, né? Às vezes, como nessa facada aqui que estava ali a nível do globo ocular. Mas se a gente parar para analisar, ó, a cavidade intracraniana ela foi preservada. Então, assim, não teve uma repercussão tão importante. Às vezes a gente observa indivíduos que sofrem trauma direto, né? Então, trauma direto no plano frontal, às vezes aquele indivíduo que toma, às vezes, uma facada bem no meio da testa, e aí a gente vê ali a projeção, acaba não lesando o parênquima cerebral, né? Então, às vezes acontece aí, a gente está fazendo uma pesquisa de imagens, e a gente fica se questionando, poxa, por que esse paciente não apresentou tanta sequela ou não apresentou sequela nenhuma? Porque às vezes o mecanismo de lesão não teve uma repercussão a nível de parênquima cerebral, né? Então vamos lá. Quando a gente está analisando a lesão cerebral do nosso paciente lá dentro da UTI, o que a gente tem que relembrar lá do início, lá das aulas de anatomia, de fisiologia, né? Que parte desse tecido é um tecido sensível, né? Então, os neurônios, gente, nós temos dois tipos de neurônio, né? Nós temos os axônios, né? E nós temos as células da glia. Quando a gente tem lesão de axônio, a gente está falando do tipo de célula que é responsável pela função, né? E quando a gente tem lesões aí do parênquima, aquela lesão mais extensa a nível mais médio, a gente está falando das células aí que são as células de suporte dos neurônios, né? Então, os axônios eles são uma espécie de empregado. Então, vai ajudar na disseminação de informações, vai dar suporte ali nutricional, de proteção. Por que o prof está comentando isso? Porque quando a gente está observando uma lesão primária, a gente tem que partir do princípio que esse paciente ele afetou uma determinada área. E aonde o cérebro sofreu uma lesão, infelizmente não tem o que a gente fazer, porque o neurônio ele morreu, né? Aquela região ali foi comprometida. No primeiro momento, muitas vezes é até difícil da gente avaliar, por quê? Às vezes esse paciente ele fez a TCE, ele não tem ainda um prognóstico, é um paciente que ainda está instável. Às vezes o paciente ele entra num quadro de coma induzido, o médico para poder controlar essa pressão intracraniana, para poder realizar ali o atendimento emergencial, foi obrigado a fazer uso de droga vasoativa, fazer o uso de sedação, para que ele pudesse muitas vezes realizar uma intubação ou às vezes uma traqueostomia de emergência, né? Então, nessa lesão primária, a gente vai depois ver os exames complementares, como a gente viu ali na imagem passada, a gente vai ter uma noção de área, a gente vai ter uma noção da onde foi lesado, mas como que o paciente vai se apresentar é uma caixa de Pandora. A gente nunca sabe como o paciente vai acordar, né? O despertar do paciente sempre é diferente. Então, quando a gente vê aquele paciente que chega politraumatizado,
no PA é aquele paciente que lá na UTI a gente vai cuidar dele, mas a gente não tem uma noção de como que vai ser a evolução dele aí a nível neurológico, né? Então, às vezes, a gente tem pacientes que chegam com politraumatizados, com grau de comprometimento bem elevado, mas com o passar das semanas o paciente ele vai tendo um despertar, ele vai evoluindo e muitas vezes ele vai sair dali com pouca sequela ou nenhuma sequela, né? Tá, professor, mas e aí? O paciente chegou com TCE, não tenho o que fazer na lesão primária, né? Não, não tenho. E o que eu tenho que cuidar, então, eu como fisioterapeuta? Eu tenho que me preocupar com todo o evento que vai acontecer após essa lesão primária. Então, o que eu tenho que lembrar? O paciente sofreu TCE, ele vai ter alteração ali de pressão intracraniana, ele tem rompimento de vasos sanguíneos. Então, o médico intensivista, junto com o fisioterapeuta, junto com o enfermeiro, junto com toda a equipe multidisciplinar, tem que observar muito bem esse aumento da pressão intracraniana. Porque o aumento da PIC, gente, vai gerar o quê? Vai gerar um edema cerebral, ou seja, um inchaço no cérebro, né? Então, como ele é uma panela de pressão e infelizmente a gente não tem uma válvula, né, como a nossa panela de pressão, isso vai gerar um comprometimento de várias estruturas dentro do encéfalo, né? Então, dentro da cavidade craniana, a gente tem cérebro, a gente tem o tronco cefálico, a gente tem o cerebelo. Quando aumenta essa pressão, quais são os órgãos que vão ser comprometidos? O cérebro e tronco cefálico e o cerebelo. Poxa, professor, então é por isso que o meu paciente muitas vezes está lá na ventilação mecânica, o médico está tentando um despertar do paciente, o paciente não está fazendo uso quase sedativo bem leve, não está fazendo uso de droga vasoativa, e eu não consigo botar ele no modo espontâneo de ventilação, eu não consigo botar ele num PSV, porque o paciente ele faz apneia. Não é que o paciente está fazendo apneia, que às vezes a lesão é tão grande, o edema está tão grande que está comprimindo o tronco cefálico, está comprimindo o bulbo, está comprimindo a ponte. Então o paciente ele tem uma restrição, uma redução do drive por um aumento de pressão por o edema cerebral, né? O que é ruim, né, quando a gente observa um edema, um inchaço, né? Existe uma alteração ali no tramado vascular. Então, esse cérebro ali, ele não vai ter uma vascularização adequada. Então, esse processo de isquemia ou de hipoxemia pode gerar aí lesões irreversíveis aí no parênquima cerebral, né? Outra coisa que a gente tem que sempre observar, né? Se esse paciente ele apresenta, no caso, hemorragia, né? Aquele paciente que muitas vezes a gente percebe que tem ou aumento ou diminuição da PIC, né? Então, é um paciente que a gente tem que estar sempre observando. Paciente que está na ventilação mecânica, paciente que muitas vezes tem essa alteração de PIC, está usando uma via aérea artificial, eu tenho que tomar cuidado para quê? Para não pesar a mão, né? Pesar a mão na FiO2. Então, observar se eu não vou nem aumentar a oferta de FiO2, gerando aumento de radicais livres, né? Ou o contrário. Muitas vezes, o fisioterapeuta, às vezes, acaba querendo fazer um desmame precoce e isso piora ainda mais o estado circulatório do paciente, né? E também a nível de oxigenação. Normalmente, gente, quando os pacientes ele tem aumento de pressão intracraniana, no adulto pode acontecer um quadro de hidrocefalia aguda. O que é isso? A gente vai observar que os ventrículos aqui, o corno anterior ou corno posterior, ou até mesmo o ventrículo como um todo, ele vai se dilatar, ele vai aumentar o tamanho. E tá, professor, quando tem esse quadro de hidrocefalia, muitas vezes no paciente idoso, que não sofreu muitas vezes o TCE, ou até mesmo aquele paciente idoso que foi lá, escorregou, bateu a cabeça, o médico pede uma tomografia só para desencargo de consciência, e a gente vai ver a tomografia dele lá na clínica escola, por exemplo, a gente vê os ventrículos um pouco mais espaçados, opa, é aquele paciente, gente, que muitas vezes já não está mais controlando o esfíncter, é aquele paciente que muitas vezes tem mudança de humor, aquele paciente que às vezes
demora para elaborar a ideia. Então, a hidrocefalia ela tem essa tríade aí, aquele idoso que às vezes começa a esquecer, começa muitas vezes a não conseguir controlar o esfíncter, aquele idoso que muitas vezes ele tem alteração, muitas vezes de personalidade, de humor repentino, pode ser aí a hidrocefalia de baixa pressão, isso também pode ter uma repercussão. Nesse caso específico, a gente está falando do paciente que sofreu TCE, né, ou direto ou indireto, a gente vai utilizar essa escala que a gente viu lá no início do semestre, lá, que é a escala de Glasgow, né? Eu até comentei em outras aulas que nós temos inúmeros aplicativos aí que já vem essa escala, então fica muito mais fácil da gente poder avaliar, né, a escala de coma de Glasgow. Então a gente vai fazer muitas vezes a escala de Glasgow associada também com uma avaliação da pupila do paciente, né? Então a gente vai fazer a análise da abertura ocular, a gente vai observar se ele tem elaboração da resposta verbal e a gente vai analisar a resposta motora desse paciente. Então, quando a gente faz essa análise da abertura ocular, da resposta verbal e motora, a gente vai ter um score, né? E esse score aí, a pontuação mínima, ela vai, ali está aparecendo 1, mas a pontuação mínima na realidade é 3, a gente vai de 1 a 3 e a máxima vai ser 15. Por que eu estou comentando isso, né? Nunca a gente vai ter, gente, uma escala zero, tá bom? Isso é importante a gente ter em mente isso. Quando a gente faz essa classificação, a gente vai ter 3 perfis ali de paciente, né? A gente tem aquele paciente comatoso, é o paciente grave, que teve um score ruim, por vários fatores. Aí a gente tem que correlacionar a cinemática do trauma, como que o paciente está naquele momento, se o paciente está utilizando algum tipo de droga vasoativa e sedativo, então a gente já sabe que aquele paciente que às vezes ele não vai nos dar um feedback mesmo, porque ele está, infelizmente, sob o uso de medicamentos, né? Mas quando o paciente ele chega no pronto atendimento e o fisioterapeuta que está ali na emergência, ele vai ver esse paciente, aquele paciente que por enquanto a gente diz um termo assim, ele está liso, ele não tem nada ainda, né? Então, vai chegar ali, por exemplo, deixa eu ver quem está aqui, o André, né? O André vai chegar e vai dizer, seu Pedro, bom dia. Seu Pedro nem aí. Aí o André vai lá e dá um estímulo doloroso. Seu Pedro, aí ele puxa o braço. Opa, já tem alguma coisa aqui. Então ele vai classificar. Vamos imaginar que esse paciente do André, que chegou lá, ele chegou muito mal, ele chegou no estado comatoso, né? Aquele paciente que eu vou ter que me preocupar com vários fatores. Eu, como fisioterapeuta, intensivista, a primeira coisa que eu tenho que pensar é dar uma via aérea para esse paciente, porque se esse paciente ele está inconsciente, ele não está se mexendo, ele veio de um trauma, eu tenho que avaliar que trauma que foi esse. Porque se é um trauma de face, talvez uma VNI facilitadora eu não posso usar, talvez um suporte de oxigenoterapia, se ele fraturou o nariz, talvez não é muito bacana, vou ter que optar, às vezes, ou por uma máscara, ou por um sistema de alto fluxo. Às vezes, esse paciente ele teve um trauma de face muito importante, não tem como a gente dar nenhum tipo de suporte para ele agora. Aí aciona a equipe cirúrgica e o médico vai ter que fazer aí uma traqueostomia de emergência. No moderado, gente, é aquele paciente que a Juliana Padilha, que está aqui conosco hoje, vai fazer a avaliação, ele responde parcialmente aos estímulos, ou de forma verbal, ou de forma motora, né? E o leve é aquele paciente ali que já consegue interagir, já consegue te dar uma resposta. Então, ali a gente tem a imagem do paciente, né? Conversando ali, fazendo uma videochamada. Existem alguns aplicativos dentro da UTI, a gente tem uma espécie de tablet, né? Que a gente faz uma comunicação alternativa. Às vezes o paciente está com o tubo, às vezes o paciente ele tem lesão de face, é aquele paciente que vai precisar do tablet ali para poder dizer sim, não, eu estou com fome, eu estou com sede, enfim, para poder fazer uma comunicação aí com a gente não verbal. Tudo bem? Então, eu até estava comentando para vocês ali no início, né, sobre a pressão intracraniana. Quando a gente tem um aumento ali da pressão intracraniana, o que a gente vai observar? Normalmente na tomografia a gente vai perceber a alteração dos ventrículos e muitas vezes esse ventrículo ele pode ter um desvio de linha média, né?
Quando esse paciente ele chega para a gente, uma coisa que o fisioterapeuta ele tem que avaliar é como que é as pupilas desse paciente. Se essa pupila ela é reagente, né? Então, às vezes a gente vê nesses seriados médicos, né? O médico vai lá com a lanterninha, vai com o celular e a gente acaba fazendo ali o quê? Ver se essa pupila está fotorreagente, né? Então, o fisioterapeuta muitas vezes não tem nem tempo para isso. O paciente chegou mal, a gente vai olhar, tudo bom, seu Paulo? Tudo bom, dona Maria? O paciente abriu o olho, a gente vai ver se existe uma contração normal dessa pupila. Então, quando essa contração está normal, a gente vai chamar de isocórica. Existe um caso que quando tem muitas vezes abuso de drogas, paciente às vezes teve um choque por conta, né, do uso de medicamentos ou de droga ilícita, ele pode ter o quê? Uma redução abrupta, né, que a gente vai chamar aí de lesão pupilar ou miótica, né? Então, a pupila ela vai ficar muito contraída, né? Então, a gente parece aquela pupila de filme de terror, né? Aqueles filmes que a gente vê no cinema, lá o cara foi, incorporou alguma coisa, teve uma alteração ali na pupila. Então, o pulo do gato é o seguinte, quando a gente vê que tem uma contração da pupila muito importante, a gente olha só um pontinho, esse paciente aí abusou, fez uso de drogas, ok? Às vezes a gente pode observar o paciente com uma alteração ali. A gente vê um globo ocular com uma pupila bem dilatada e outra pupila bem contraída, né, que a gente vai chamar de anisocórica. Normalmente, é aquele paciente que sofreu TCE, tá, gente? Paciente que sofre TCE é bem comum, às vezes, começar a ter alteração ali das pupilas por conta aí do aumento da pressão intracraniana, aumento, né, daquele desvio ali do ventrículo e existe aí um pulo do gato, né? Quando a gente começa a ver que ela vai ficando um pouco diferente, né? É porque teve lesão aí do tecido encefálico, ok? E normalmente a dilatação, né? Ela vai estar muito associada ao lado em que foi cometido ali a maior lesão, a lesão primária ali, ok? Quando a gente tem ali o caso da midríase, né? Então, na midríase, observam que a pupila, ela ficou bem dilatada, né? Ela está parecendo uma lua, a gente vê a íris ali, só um pouquinho da cor ali do olho, né? Então, nesse caso, é quando o paciente ele tem uma lesão a nível de tronco cefálico ali, né? Do MPB, mesencéfalo pontilúbulo. Então, é algo para a gente ficar bem ligado. Outra coisa que a gente tem que se preocupar, né, gente? Às vezes o paciente ele chega para a gente após um trauma, após um acidente, a gente observa lesões e hematomas na face. Então, por exemplo, olhos de guaxinim, né? Então, é muito comum, às vezes, aquele paciente que vai fazer uma cirurgia estética, né? Então, vai fazer ali uma correção de septo, né? Mas, paciente que caiu, bateu a cabeça e chega com hematomas, né? No nariz, testa, globo ocular, na parte posterior da cabeça e pescoço, a gente vê ali sinal de base, né? Orelha, base toda enegrecida, com hematoma extenso, tem que abrir o olho, porque ali a gente está vendo uma lesão que ela é externa, possivelmente tem repercussão interna, então a gente tem que avaliar. Esses pacientes, quando eles chegam na UTI, eles vão passar por uma monitorização contínua ali. Então, a gente utiliza um dispositivo que vai verificar a pressão arterial média. Por que é importante? Isso não é muito nosso papel, a gente não calcula, né? Perdão, a gente não calcula a PAN do paciente. O monitor, ele vai mostrar ali PAN, que PAN é esse, né? O PAN, na realidade, é a pressão média do nosso paciente. Por que é importante eu entender um pouco dessa pressão média do paciente? Por quê? Se esse paciente ele começa a ter alteração de pressão, o que vai acontecer com esse meu paciente? Ele provavelmente ele vai ter uma redução ali de drive. É um paciente que vai ter instabilidade, é um paciente que vai ser difícil eu desmamar e evoluir ele na ventilação mecânica, né?
Porque quando a pressão ela se altera, o fluxo circulatório ele vai se alterar da mesma forma. Às vezes esse fluxo ele pode ficar reduzido e isso pode gerar o quê? Aumento de lesão. Da mesma forma que se existe uma diminuição da pressão, né, pode acontecer uma vasodilatação reflexa. Então, é algo que a gente tem que estar observando a todo momento. Associado à pressão, uma coisa que a gente vai avaliar no paciente que está dentro da UTI são sinais vitais. E a gente vai observar os exames laboratoriais. Dentre eles, um que a gente já estudou é a gasometria, né? Então, a gasometria ela é muito importante porque ela vai mostrar para a gente não apenas o pH do sangue, mas a gente vai observar a quantidade de gás que as hemácias estão carreando, né? Então, quando esse paciente, muitas vezes, ele está retendo CO2, a gente tem que fazer uma avaliação. Poxa, por que esse paciente não está respirando bem? Né? Ou o que está acontecendo? Qual foi o mecanismo de lesão? Né? Então, quando tem aumento do CO2, muito dióxido de carbono na corrente sanguínea tem um efeito vasodilatador na circulação cerebral. E isso reduz a resistência vascular do cérebro. Só que quando o CO2 né, ele vai reduzindo, ocorre aumento o quê? Da revascularização cerebral. Por que o prof está falando isso aí? Até ali no último parágrafo diz ali, né, da hipercapnia. Em alguns casos a gente tem até o caso da hipercapnia, né, que ela é permissiva, né? Então ela vai provocar o quê? Uma vasodilatação cerebral, aumentando o fluxo sanguíneo, o que aumenta a pique. O que eu quero dizer com isso? Se a gente olha uma gasometria, paciente faz quadro de hipercapnia, paciente está retendo muito CO2, pensa comigo. O que vai acontecer? Qual é a repercussão nisso? Isso aumenta o fluxo. Se aumenta o fluxo paciente com TCE, isso vai aumentar a pressão intracraniana, vai piorar ainda mais. Então, por isso que o ventilador mecânico, o fisioterapeuta, nesse ponto, ele é muito importante. Porque a gente tem que manter esse paciente equilibrado. Se esse paciente ele tiver algum distúrbio ventilatório, esse paciente ele vai complicar na nossa mão, né? Então a gente tem que estar sempre observando, monitorando esse paciente. Se esse edema está controlado, se ele está fazendo o volume sanguíneo, como é que está a pressão desse paciente. Daí a gente tem a pressão sistólica e diastólica, a gente tem a média, né? Para que a gente possa estar sempre observando aí essa cascata isquêmica, né? O paciente ele não pode descompensar. Tudo bem? Quando a gente entende isso, a gente olhando para a parte superior aí dessa foto, a gente tem um monitor, e o monitor vai nos mostrar a frequência cardíaca, a gente vai observar ali a onda PQRS, a gente vai ver a frequência respiratória, a gente vai ver a saturação. Normalmente esse paciente aí, ele tem um dispositivo que vai mostrar para a gente quanto de dióxido de carbono, né? Através da captometria ali, quanto que esse indivíduo tem, né, de CO2 ali na corrente. E isso é muito importante para que a gente possa sempre avaliar as condutas que a gente vai realizar no momento. Uma delas é fazer a aspiração, né? Gente, falta menos de um minutinho para encerrar esse primeiro bloco. A aula vai terminar aqui esse primeiro bloco. Eu já vou logar mais uma vez. Então, eu peço para todos que já entraram, André, Júlia, Lavínia, deixa eu ver quem mais está aqui conosco. O Lucas, a Maria Eduarda. Então, eu vou pedir, por gentileza, que vocês entrem mais uma vez ali para que a gente continue. Tá bom, gente? Então, a gente já vai voltar aqui em poucos segundos. Tranquilo? Tranquilo.